amanhã quem vai fazer é o seu amigo. Então, se você tem algumas limitações, quando o outro cara for fazer, ele vai te ligar, vai falar, como é que é lá na sala da Unicamp? Lá você vai falar, putz, a sala é maravilhosa, mas não tem energia suficiente, o acesso não vai conseguir entrar com o seu cenário, enfim, e rapidinho o seu nome, o nome da tua sala circula no meio e ela já está comprometida e fadada ao fracasso. Por uma simples bobagem que podia ter sido muito bem pensada antes, né? Então, isso são uma das coisas que a gente diz, né, dos elementos principais. Existem outros também, mas só para a gente não alongar muito o assunto, são as coisas principais e que essas pessoas, né, que estão aí, os formadores de opinião e os caras que fazem esses projetos, pensarem um pouquinho, pode levar ao sucesso ou não, né, dessa sala. Aí, depois disso, um outro item importante é todo mundo, né, ter a consciência de, quando está fazendo o projeto, da compatibilização, né? O nosso amigo falou aqui que trabalha com conforto térmico e tudo mais. Tudo bem que não é nessa área, né? Mas nós temos muitos problemas, por exemplo, com o pessoal de ar-condicionado, que às vezes não sabe, mete lá o ar-condicionado pelo palco, passa por tudo quanto é coisa, e acaba comprometendo a estrutura dos elementos cênicos que vão no palco, etc. Eu reafirmo, né, que a sala pode ser linda e maravilhosa, mas a alma de um teatro, independente da sala, é o palco. Se ela estiver comprometida, o teatro está comprometido e fadado ao fracasso, infelizmente. Então, sistema de ar-condicionado, né, os sistemas de prevenção de incêndio e a elétrica em geral, não a elétrica cênica, a elétrica de serviço, enfim, toda a elétrica que alimenta banheiros, freezers, etc., do prédio, isso tem que estar muito bem pensado e compatibilizado com o projeto de cenotecnia, principalmente nos elementos que passam pela parte do palco, né? Que tudo que passa por ali está diretamente ligado à cenotecnia, e se alguma coisa compromete, a gente também teve aqui, por exemplo, o Teatro de Paulínia, na época, que é o teatro que a gente acabou de mostrar, e vamos mostrar de novo com mais detalhes, nós tivemos um problema grave, por exemplo, com esse detalhe do ar-condicionado. Quando a gente chegou lá, o ar-condicionado estava tomando todo lugar da cenotecnia no palco, né? Em primeiro lugar, a gente sugere que em palco de teatro não se utilize ar-condicionado. Essa é a primeira coisa. Mas quando, né, é a exigência do cliente, então ele tem que ser bem pensado para que não comprometa a cenotecnia, porque se comprometer, volta naquela velha história. Então, são também alguns projetos, né, de compatibilização que a gente precisa sempre pensar na hora de conceber o projeto. Pode virar, Erika. Né, que vai, além desses três que eu já falei, aí tem mais todos esses, né, da luz ambiente, né, que ele falou aí também que tem quando a gente vai, por exemplo, saindo um pouco de teatro e entrando para auditório, que a aplicação, o conceito é completamente diferente, essa luz ambiente tem que estar muito bem pensada, né? A gente tem que imaginar que aquela sala, por se tratar de um auditório, em alguns momentos as pessoas precisam escrever, precisam ler, em outros momentos a luz pode estar mais diminuída. Então, é importante, na hora de compatibilizar esse projeto, saber como que a gente está distribuindo a luz da sala, em quantos circuitos, como é, para a gente ter o controle total dessa iluminação. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, acabam não pensando. Eles juntam tudo, passa aqui 2, 3 circuitos, enfim, a hora que você liga, você não tem o controle, né? O ideal é que você tenha. Individual também, às vezes, é um exagero. Exatamente, lâmpadas dimerizáveis, enfim, para que a gente possa ter. E isso também tem que estar compatibilizado com a cênica, porque a gente tem equipamento, a cênica, que dimeriza esse tipo de sistema, etc, etc. Além disso, vem a parte de acústica, né? Tanto o isolamento quanto o tratamento, ele precisa ser pensado em comum acordo com a cenotecnia, porque ele interfere direto na hora da gente instalar, por exemplo, na plateia, uma vara de luz, tanto para fazer uma luz de frente, uma luz lateral. Então, a acústica ela tem que estar preparada ali, tem que estar pensada em comum acordo com a cenotecnia para poder receber, na hora da gente poder instalar, não ter lá um formato estranho que comprometa o posicionamento de uma vara de luz de frente, enfim. Então, isso é um outro detalhe também que a gente sugere, né, que seja compatibilizado. Aqui a gente está puxando só os tópicos, mas isso é sempre muito importante, essa parte de compatibilização. No que diz respeito aos projetos cenotécnicos, né, essa parte de mecanismo e as varas de iluminação móveis, aí já é um conceito que a gente destacou aqui como pioneira no Brasil. Aí o Valmir também sabe falar sobre isso. Quando a gente, muitos dos arquitetos hoje, cenotécnicos, ainda utilizam um conceito muito antigo de posicionar um sistema de varas de luz, principalmente no palco, já pré-determinado. Esse conceito hoje já é um pouco ultrapassado, um pouco não, já um tanto quanto ultrapassado. A gente aplicou o novo pela primeira vez aqui no Auditório Ibirapuera, em 2005 ou 2006, que é um sistema onde a gente usa, depois a gente vai mostrar com outras fotos,
todas as varas de cenário no palco e as varas de iluminação são móveis. Então, a gente não tem mais elétrica nenhuma no nível do palco e as elétricas vão todas para a varanda. Com isso, ainda mais quando se trata de uma sala multiuso ou de uma grande sala, no modelo antigo, quando a gente tinha posicionado num palco com uma profundidade de 10 metros, por exemplo, 5 varas de luz equidistantes, você ficava limitado, dependendo entre um espetáculo e outro. Um espetáculo chegava aqui hoje, e o cara montava um cenário aqui, precisava de uma luz aqui, por exemplo. Só que a vara de luz dele estava aqui. Ou amanhã o cara põe aqui, aí a vara está aqui. Ou seja, era um caos, porque aí precisava puxar gambiarra, comprometia outras varas, etc. Nos sistemas que a gente está fazendo hoje, dessas varas de iluminação móveis, não é porque ela sobe delas, são móveis porque elas ficam retiradas do palco, né? São todas as varas de cenário. A gente tem elas pequenas varas para quando você chega com a sua produção, com o seu espetáculo, você monta lá o seu cenário e aí depois que o cenário está montado, aí tu vem lá e coloca a luz exatamente no lugar que você precisa e leva as prolongas para as caixas de tomada e está lá o seu espetáculo montado. Então, é um outro detalhe que ainda tem muita gente usando do sistema antigo, acho que é só isso, né? Até pegando um gancho no que a Maíra falou, no que foi falado aí, sim. Iluminar não é simplesmente chegar lá e acender um monte de luz. É muito além disso, né? Então, é importante as pessoas, né, principalmente esse pessoal que trabalha com cenotecnia, ainda não tem eles pensam em tudo, fazem salas maravilhosas, mas às vezes dão umas derrapadas em pequenos detalhes. Então, é bacana, né, a gente tentar passar um pouco disso para que isso também não comprometer o espetáculo e o que vai acontecer naquela sala. Outro item importante é saber, né, como vai dimensionar a iluminação, né, seja ela a parte da cênica, da arquitetural, e aí a gente entra até num outro ícone, né, que é o broadcast, que é a iluminação para estúdio de TV, que aí sim é uma iluminação extremamente técnica, onde se a gente errar a luz, a imagem que a gente recebe na casa da gente, no vídeo, o Valmir está aí, né? Ainda mais hoje com HD, né? Exatamente, ele vai mostrar tudo. Ou seja, então uma iluminação mal feita em broadcast, a imagem que a gente recebe na TV vira aquele desastre. Então, nesse caso, ela é extremamente técnica, tem que saber muito bem o que a gente está pensando. Hoje, em iluminação para estúdio, a gente tem muita coisa fria, né? A gente tem muita coisa com LED, né? Com as temperaturas de cores mais variadas. Então, por exemplo, no estúdio da Rede Globo, por exemplo, a gente tem incidência de luz externa, lá, a luz do dia, com 5.600 de temperatura. Então, a gente tem que saber trabalhar com os filtros, com que tipo de cor, com uma luz mais branca, mais amarela, etc. Então, o dimensionamento também da iluminação é algo muito importante. Até para uma sala, dependendo do tamanho dela, a gente tem que saber que tipo de equipamento que a gente vai usar, se a gente vai usar PC, Fresnel, elipso, par, enfim, LED, incandescente. Isso é muito importante a gente saber. E para cinema, né, quando a gente diz cinema, não é sala de cinema, é para produção de cinema, é para filmagem, que também é uma outra luz muito específica. Aí a gente já parte para outros tipos de refletores, HMI, lâmpadas de descarga, de alta potência e etc. Aqui a gente já começa, né, já mostrar algumas obras que nós realizamos. Essa Cidade da Música, lá no Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar, que é a cópia lá da Cité de la Musique de Paris, que está lá instalada na Barra da Tijuca, né? Aí pode ir virando, Érica. Bom, eu não falei da Érica, né? Esqueci, me perdoe, né? A Érica é uma arquiteta que trabalha já com a gente há algum tempo e ela que cuida também de fazer os projetos que a gente realiza aí da parte de cenotecnia, etc. Bom, aí agora a gente vai passar alguns lugares, né, que nós já fizemos. Por exemplo, a Cidade da Música aqui, toda essa concepção da cenotecnia, da acústica, da Telem, né, lógico, em conjunto com o arquiteto, que foi um escritório francês que idealizou esse projeto, e a Telem que realizou. Então, ela tem uma peculiaridade, porque ela é uma sala de concerto e, ao mesmo tempo, ela pode ser uma sala de encenação teatral comum, etc. Então, ela foi pensada para isso, a acústica dela é pensada. Essa plateia lateral ela é móvel, ela vira ao contrário e saem as pessoas da galeria, ela vira simplesmente uma parede acústica, né? Então ela tem várias configurações, o palco pode vir para o meio, pode ir mais para o fundo, enfim, ela é toda tecnológica e pensada para receber os mais variados espetáculos, única. Foi a obra da Telem. A gente inclusive, ela teve um tempo parada, que ela veio da gestão do César Maia, aí teve aquele imbróglio político todo,
E aí agora a gente, mas ela já está pronta, né? Que essa foto aí já é dela, já da pré-inauguração que nós fizemos no ano passado. E agora nós estamos finalizando, mas as outras salas, que tem várias salas de apoio, salas de dança, de ensaio, etc, etc. Mas a grande sala, que é essa que nós denominamos, ela já está pronta. Ainda não está entregue, né, para a população do Rio de Janeiro, mas a ideia é que até agora, novembro, a Prefeitura do Rio entregue a obra para a cidade. Já está tendo algum tipo de evento lá, mas oficialmente ela ainda não foi entregue. Então tem várias outras fotos aqui. Aqui a parte já é uma foto mais baixa, toda a parte da boca de cena, com os reguladores, a cortina de boca, são todos elementos cenotécnicos no caso, né, não cenográficos, e que a gente também instalou. A parte acústica, o piso do palco, ele é totalmente acústico, né, com um tipo de tratamento com aquela madeira tipo freijó, que é uma madeira mais macia, com amortecedores de vibração para receber todos os tipos de espetáculo, etc, etc. Pode ir virando. Aí já a parte é uma vista de cima das varas, né, que recebem toda a iluminação, cenário, a parte de cortinas, né, que compõe toda a boca de cena. E assim vai, né, pode ir passando tudo. O que a gente instalou lá, está vendo as paredes, tem que estar toda tratada acusticamente, né, o piso, enfim. Isso é uma das obras aí que nós realizamos. Pode ir passando. A parte de mecanismo, né, que é o que a gente chama. Outro detalhe importante, né, nessa foto, voltando lá no início, quando a gente falou da arquitetura preparada, quando vai ser constituído um outro problema que a gente sempre encontra, acabei deixando passar, essa parte aqui é a alma do teatro. É aqui onde todos os cenários se movimentam, o sistema de iluminação, etc. Isso aqui tem um peso absurdamente grande. Por exemplo, a Cidade da Música tem 150 mil quilos de aço na estrutura, no prédio, né, fazendo tudo quanto é tipo de esforço, fora a capacidade de carregamento de carga que cada vara dessa tem, que no caso aqui é para 1.500 quilos cada uma. Nós temos 80. Então, você soma aí 80 vezes 1.500, mais 150 mil e vê o que dá, que é o que o prédio precisa suportar. Um outro problema muito grave que a gente enfrenta é que, geralmente, as pessoas não têm ideia dos esforços que a área do palco, né, a caixa cênica, recebe para poder instalar um tipo de sistema desse. Então, isso é muito importante também, ter uma estrutura na área do palco muito reforçada, porque senão também a obra está comprometida. Chega lá, a estrutura é uma casca de ovo e tu não consegue instalar praticamente nada. E quando vocês pegam um prédio tombado, por exemplo, muda-se a configuração, a estrutura do piso? Muda completamente. Mudar, né? É boa pergunta. Recentemente, nós fizemos 2 obras tombadas. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, até, Erika, se quiser ir achando eles aí. E o de São Paulo, que nós entregamos aqui para a cidade de São Paulo agora, pouco mais de... Não, isso é uma obra até que a Terência também adquiriu experiência em fazer nada. A gente não pode fazer um furo na parede sem pedir autorização. Então, por exemplo, no caso do Teatro Municipal de São Paulo, a gente teve um problema muito grave, porque o projeto novo previa uma superestrutura. Para você ter uma ideia, o teatro, mais de 100 anos, né, por isso a reforma agora, ele foi projetado, na época, ele foi concebido para varas de carregamento de 200 quilos de cenário. 200 quilos de cenário hoje é um line array daqueles lá de som, pesa 200 quilos. Ou seja, para um teatro daquele porte é quase nada. Então, a gente propôs também, assim como na Cidade da Música, a vara um pouquinho menos, para 1.200 quilos. Só que para propor um sistema desse de vara para 1.200 quilos, lá são 60 e poucas, a gente teve que fazer um reforço no prédio. E aí, como fazer esse reforço? O prédio é tombado, não pode furar, não pode nada. Então, a gente tem que fazer uma estrutura dentro da estrutura existente. Tipo um pórtico gigantesco, preparado para receber toda aquela parafernália toda. Então, foi um outro desafio que a gente teve, né? Vou te perguntar, a Cidade da Música foi um arquiteto francês. Foi. Qual foi o envolvimento? Ele veio pronto já com uma boa base por exemplo, sabia essas cargas todas ou houve uma participação? Sim, né, porque é o mesmo autor da Cité de la Musique de Paris, é quase uma cópia, né, a Cidade da Música aqui, desse mesmo cara, né, desse mesmo escritório lá do Zampac.
Então ele já tinha conhecimento, é um cara que conhece, né, de teatro e tudo mais, mas a Telem chegou aí lá por algumas vezes, nós tivemos reuniões lá na França mesmo, depois outras tantas aqui no Brasil, para conceber esse sistema, mas eles nesse caso já eram previamente, já tinha experiência, porque lá é uma carga, uma das maiores que nós já tivemos que fazer, assim como na cidade da música, não, nós vamos mostrar aí logo adiante, o Grande Teatro Nacional de Lima, que nós estamos fazendo agora lá no Peru, que também é uma carga excessiva de equipamento, de estrutura e etc. Então, isso era um outro item que é importante abordar na hora da concepção do projeto, que também faz toda a diferença para o sucesso ou para o fracasso da sala, né? Tá com a estrutura preparada para receber isso. Aqui é o Teatro Municipal do Rio, que inclusive até as cadeiras nós reformamos aqui, assim como de São Paulo também nós restauramos as cadeiras, né, do teatro, foi lá aqui para o interior de São Paulo para ser restaurado, mudou só a cor, o resto manteve a originalidade. Aqui já o Teatro Municipal do Rio tem um detalhe muito interessante, que são todo o palco do Teatro Municipal do Rio é móvel, são elevadores, né? Então a gente pode mostrar desde uma orquestra, um formato de arquibancada, uma música de câmara, etc., como um espetáculo teatral, um balé, que acontece muito lá no Rio de Janeiro. Então, esses elevadores foram todos restaurados, nós mantivemos só a estrutura metálica dele, agora todo o sistema de movimentação, elevação dos elevadores, controle, né, que eles têm um controle eletrônico totalmente digitalizado para níveis, paradas, e etc., e velocidade com que eles se movimentam, né, isso foi tudo refeito com a tecnologia que usa hoje, porque essa licitação do Rio de Janeiro, que nós ganhamos, assim como a de São Paulo, foi uma licitação internacional. Então, é uma parceria da Telem com um daqueles parceiros lá que nós mostramos anteriormente, no caso aqui com a Wagner Biro, é uma empresa meio alemã, meio austríaca, etc., que faz esses sistemas de elevação para o mundo inteiro. Então, são esses controles aqui. Então, a parte de motorização aqui embaixo, né, mecânica, eletromecânica embaixo,